Olá, boa noite, a paz seja convosco. Meu nome é pastor Michel Vinagre, pastor presidente da Igreja Batista Alfa e Ômega. Queria conversar com vocês que nos acompanham, tem bastante pessoas que graças a Deus nos ouvem. Nós estamos com algumas dificuldades internas, né? Devido à enfermidade, na família e devido a alguns problemas meus de trabalho e está tendo uma pequena a agenda não está andando da maneira que nós estaremos, né? Minha esposa estava doente domingo passado, não creio que ela vai estar recuperada para dar a escola bíblica dominical. E nós estamos aqui com esse estudo da Carta aos Gálatas. Então, diante de Deus, nós vamos tentar, né, pela misericórdia, nos esforçar a retomar nossa programação, ou seja, geralmente era quarta-feira sempre um estudo, vai continuar, sexta-feira uma live, né, no Facebook aí, para a gente estar alavancando, evangelizando, sábado a domingo pelo menos uma palavra, e aí a gente começa, né, ter palavras domingo, sexta, fora a escola bíblica dominical que muitas pessoas estão assistindo, né? A gente sempre pede perdão primeiro a Deus, que a Bíblia diz que maldito é aquele que faz a obra do Senhor de uma maneira negligente, né? Deus, Ele sempre nos dá o melhor, tudo de Deus é o melhor para nós. E é necessário que nós demos de volta a Deus o nosso melhor, que essa que é a grande magia, né? Deus, Ele não se encanta com a beleza em si, mas o que aquilo foi valioso para você. Então, quando aquele jovem deu os dois peixes, os peixes e os pãezinhos, ele estava dando o seu tudo, algo irrisório, né, para os padrões de hoje. Então essa foi a grande oferta. Quando Ana só tinha lágrimas no altar, ela está dando a melhor oferta. Quando Abraão deu a oferta mais valiosa dela, que foi Isaac, né, como holocausto, Deus olhou. Então, na verdade, a oferta que nós damos, né, ela não é voltada pelo valor, mas sim pelo comprometimento, né? E muitos dos pastores, infelizmente, que querem enganar, eles vinculam que está vinculado às coisas grandes. Na verdade, você pode estar dando aí voto de 100 mil, de 200 mil e ser um adúltero e vai para o inferno, e ser uma pessoa ruim, sem temor a Deus, 10, 20 mil, e nunca ter conhecido a graça de Deus, porque Deus, Ele não é comprável. Então, a gente aqui, nós da Igreja Batista Alfa e Ômega, né, reafirmamos o compromisso com a palavra de Deus. Continue orando por nós, esse ano, em nome de Jesus, nós vamos abrir nosso espaço físico, estamos orando, e aí, vamos abençoando uns aos outros. Salvo isso, hoje nós estamos voltando ao estudo do livro de Gálatas, Gálatas 3:10 em diante, nós paramos em Gálatas 3:9, vamos estar falando um pouquinho, né, desse livro rico, que parece que o ponto é maciço, né, que volta sempre ali, ele não desenvolve, mas é porque o apóstolo Paulo precisou ser muito enfático e exaustivo de todas as formas para que a igreja não retroagisse ao judaísmo, porque Cristo estabeleceu sobre nós um pacto de melhores e superiores promessas. Há um glamour muito grande dos cristãos com Israel, mas o nosso temor tem que ser com Cristo. Eu não estou aqui tirando, orar pelo Jerusalém, para que haja paz em Jerusalém. Eu não estou tirando as promessas que Deus tem com Israel. Só que o que Deus tem com Israel, e hoje nós somos igreja, graça, e temos que pregar o evangelho a todos, a judeu, a muçulmano, a branco, a negro, a qualquer pessoa independente da sua orientação sexual, e principalmente como igreja de Deus, não temos que estar querendo ser outra coisa. Tem pastor hoje em dia que quer ser um rabino, né? Nós temos que ser pastores de ovelha, pastorear
é o ato de cuidar. Deus, ele botou esse nome tão bonito, né, e tão simbólico. Por que, pastor, né? A ovelha, ela não tem uma proteção natural. Quando você vai olhar a natureza, você vê que cada animal tem sua defesa natural. Uns são autossuficientes, tem animais que nem predadores têm, né? Tecnicamente, o elefante não vai ter predador, o leão não vai ter, só vai ser morto por outro no momento que ele esteja doente, mas ele não vai ser abatido, até mesmo o hipopótamo. Mas outros animais estão na cadeia alimentar como presas, né? Mas mesmo assim ela tem defesas naturais, uma lhama tem defesa natural, um camelo tem, um cachorro tem, gato tem, mas a ovelha, ela é totalmente dependente do seu pastor. E por isso que a Bíblia diz que o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. E sabe quem é o seu pastor? É Cristo. Aqui na terra, aprove a Deus estabelecer homens de Deus para que zelassem com você, e como o autor de Hebreus fala, que eles zelem não por choro, né? Não gemendo, mas por temor. Mas o verdadeiro pastor da sua vida é Jesus. E muitas pessoas não querem dar essa glória a Deus. Gostam do status, né, do ungido, daquele que tem que falar e todos têm que obedecer. E Deus, ele foge, né? Um homem não foi feito para servir outro. Nós fomos feitos para ter temor, respeito, mas não uma superioridade hierárquica. Deus, quando divide os apostolados, os dons, ele simplesmente faz uma organização administrativa. O fato de eu ser pastor não me torna melhor em nada do que você, simplesmente que a minha função eclesiástica é uma e a sua é outra, porque todos nós temos funções dentro do reino de Deus. Salva essa palavra, vamos lá ler o que diz a palavra de Deus em Gálatas 3:10 em diante. Todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer esta coisa, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então vamos lá. Primeiro, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então me traz muita estranheza, né? Hoje eu estava vendo esses dias eu estava vendo uma igreja grande na televisão, aí estava lá a Arca da Aliança, porque é ali que está a presença de Deus, e levando as pessoas a erro, pessoas que conhecem a Escritura. A Arca da Aliança já ficou para trás tanto tempo, meu irmão. É algo maravilhoso, é algo que tinha um simbolismo muito grande, mas hoje eu e você somos a Arca da Aliança, porque o Espírito de Deus habita em nós. Você é um templo do Espírito Santo. Quando você vê que essas catedrais, essas igrejas grandes, Deus, ele tem que ser o nosso melhor, o dinheiro da oferta tem que ser usado em favor do reino. Mas Deus não está em construções voluptuosas, talvez Deus nem esteja, dependendo do lugar. Mas às vezes Deus está numa construção, a glória de Deus, né, pode estar operando em lugares sem telhado, sem tudo. Mas aonde Deus habita mesmo é dentro de mim e de você. Nós que somos a igreja de Deus. Nós que somos o cartão postal para o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia diz, que nós somos a carta escrita de Cristo. Nós somos o bom perfume do Senhor. Então, nós temos que exalar o perfume, o cheiro de Cristo. Então, me traz repulsa, né, a querer voltar, querer se vestir como os judeus, no sentido, é como se você falasse para Deus: eu preciso de algo para que as pessoas fiquem na igreja. Essas correntes, esses votos, é como se falasse. E na verdade a igreja, ela tem que pregar e ensinar que a autossuficiência dela é simplesmente a palavra e Jesus.
Quando uma igreja precisa de muitas coisas, muito movimento, a gente não está aqui banalizando e tecendo críticas, a gente só está mostrando que não precisa-se de entretenimento, o que nós precisamos é do poder de Deus sobre a nossa vida. Quando a Bíblia diz, olha, ficai em Jerusalém, até que do alto serás, né, revestido de poder, é uma palavra poderosa, porque o reino dos céus ele é tomado por violência. Tem essa passagem em Mateus. E, ou seja, o reino dos céus, Paulo ele fala aos Coríntios, onde está o poder daqueles que negam o meu apostolado? Eu quero ver o poder deles. E, na verdade, a obra do Senhor é feita pelo poder da fé, pelo poder da oração, pelo poder dos milagres de Deus, pelo poder do Senhor. E esse poder vem somente através do Espírito Santo de Deus. E é este ato da presença do Espírito Santo de Deus, ele vem com aceitar a Cristo, com entregar sua vida a Jesus, com caminhar com perseverança. Então não há nada. Há uma tradição de pessoas que justificam, porque oram muito, que vão muito ao monte, como se as obras da lei pudessem justificar alguém. Agora é óbvio que a gente narra, essa é uma questão que tem que ser integrada. A gente não banaliza nada, a gente não está falando que é contra monte, contra vigília. Pelo contrário, Jesus foi nesses lugares. Qualquer lugar que se busca a face de Deus com temor é bem-vinda, como uma praia, como a sua casa, como o seu escritório, como o seu carro. O jejum, né, é um ato simbólico de enfraquecimento da carne para o fortalecimento do espírito. Contra jejum e oração não há coisas, contra essas coisas não há nada. Jejum e oração. Então nós temos que estar orando, né? Orando. Eu queria também aqui hoje estabelecer um clamor pela família, toda quarta-feira nós estaremos clamando pela família, no estudo, levantando um clamor. Então, meus irmãos, nós temos que ter a noção que nós estamos pregando o Evangelho, orando pelo Senhor. Então, toda a questão da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que permanecer em todas as coisas, livro da lei para fazê-los, porque a lei, uma vez tropeçando em algo, era réu de todas. Ou seja, você era adúltero, você morria apedrejado, você roubava, você morria, não havia uma mitigação. E Paulo está falando isso, a graça de Deus veio para suprir isso. Então, como você quer voltar para isso? Versículo 11. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo vive pela fé. Nós somos justificados pela fé. Eu, Michel Gomes Vinagre, sou na minha essência mal, sou na minha essência, sabe, os meus melhores atos, a Bíblia diz que foram trapos de imundícia. Sou uma pessoa com pensamentos pecaminosos, com uma inclinação da carne para o mal, mas pela fé e misericórdia de Jesus, pelo sangue de Jesus, assim como eu, como todos vocês, fomos lavados e remidos e somos justificados pela fé, nós vivemos pela fé. Qual de nós, eu nesse dia estava fazendo conta, a gente fica nervoso, mas qual de nós temos a garantia racional que vamos comer amanhã? Com a gasolina tão alta, com os alimentos tão altos, qual de nós temos a noção racional que vamos conseguir fechar o mês? Quem é autônomo, eu sou advogado, talvez estou falando por milhares de autônomos, contadores, camelôs, motoboys. Qual é a lógica que você fala assim, não, esse mês eu vou fechar? Nós não temos previsão de nada, quem ia pagar não paga, já enrola, se ficarmos doentes, talvez também se for trabalhar em empresa privada e for mandado embora, se a pessoa for funcionário público e sofrer um PAD no processo administrativo e ao final for condenada, perde também. Então nós vivemos pela fé. Eu creio nas palavras de Deus. A Bíblia diz que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então
Eu creio que o Senhor vai me alimentar amanhã e vai alimentar você até a volta dele. A Bíblia diz, não fiqueis ansiosos, coisa como alguma. Eu gosto tanto dessa palavra, deixa eu ler ela literalmente, né? Mateus 26. Né? Espera só um minutinho aqui que eu vou abrir, para que nós venhamos beber das promessas de Deus, né? Mateus 26, preço da traição, Mateus 23, 26. Em diante, né? Não, eu me confundi, não é Mateus 26, não. Que era buscar o reino de Deus, deixa eu ver se é 25. Os irmãos aqui, nós estamos dando estudo, né? Depois eu vejo aqui de cabeça, eu tenho isso. É 6, Mateus 6. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 6, 25 e diante. Não ficais ansiosos por coisa alguma. Por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto à vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, o corpo mais do que o vestuário? Ou seja, sua vida não é maior do que o alimento e maior do que o vestuário? Quantas pessoas não passam mal, crise de ansiedade, né? Eu já passei, todos nós temos a nossa fé abalada. Olhai para as aves do céu, não semeia, não colhe, nem ajunta em celeiros, e contudo o vosso Pai Celestial alimenta, não tendes vós muito mais valor do que ela? Eu tinha um amigo, né, está até no grupo Jamilton, ele é grandão, e aí eu lembro que uma vez nós éramos muitos amigos, ele estava chorando, né, porque ele, poxa, Deus sustenta uma baleia azul, não sei quantas toneladas de alimento todo dia, não vai me sustentar. Na hora eu brinquei com ele, não estava tão sensível, mas é verdade. É um gorila com 300 quilos de... Deus sustenta toda a natureza. Não é você mais precioso aos olhos de Deus que um gorila, que uma baleia, do que uma ave, né? Então, nós temos que crer. Olhar para as aves do céu, não semeia. Olha o 27. Qual de vós com as vossas preocupações acrescenta uma única hora de curso à sua vida? Ficar acordado, ficar remoendo, isso vai mudar o amanhã? Amanhã eu tenho um problema. Ficar acordado, ficar revirando, a única coisa que vai dar úlcera, crise de ansiedade, infartos, derrames. É a única coisa que vai dar. Quanto ao vestuário, porque andar ansioso, observar como os lírios do campo crescem, eles não trabalham nem fiam. Essa palavra é muito antiga, onde o homem tinha preocupação maior com comer e se vestir. Mas Deus sabe hoje da nossa necessidade. Deus sabe que o pão nosso de cada dia hoje, meu e seu, está na nossa internet. Para alguns está até a gasolina do carro. O carro deixou de ser há muito tempo uma vaidade. Vaidade pode ser eu ter um BMW, uma Land Rover, um Porsche, mas um veículo que ande, né? Então, Deus, ele sabe das nossas necessidades. Olha o versículo 29. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer dele. Se Deus, assim, veste a erva do campo, que hoje existe, amanhã lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. É para mim essa palavra, é para você. Versículo 30. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Então, olha só, 3 atos: que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir. Deus está suprindo. E esse beber, né? Porque beber assim, né? Mas beber é água, né? Que Jesus está falando. O vinho, a água, né? Nunca nos faltará alegria. Para a Bíblia, vinho é alegria, felicidade, a água, a fonte de vida. Nunca nos faltará isso. Nunca nos faltará o alimento. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do Senhor. Pois o gentio procura todas essas coisas, certo? O vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais dela. Deus sabe que você precisa disso, irmão. Deus sabe que você precisa do seu remédio. Ele vai suprir. Não temas. Não se rebele contra. Abacuque vai falar ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, todavia eu me exaltarei. Eu me alegrarei no Senhor.
Mas ele fala outra coisa, mas buscai primeiramente o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai o seu reino e a sua justiça. Não é buscar a igreja só não. Buscar a santidade. Buscai o reino. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, pois cada dia tem seu próprio mal. Ou seja, você nem sabe se vai acordar amanhã, porque está se preocupado com ele. Salomão, né, tem pessoas que são aposentados já, uma vida linda, está preocupado com o neto, o que o neto vai fazer, mas que vai casar, vai comer, sabe? Não é justo isso, você já viveu sua vida. Pessoas que vivem atormentado, cai de filho, entrega na mão do Senhor. Nós não estamos falando aqui para ficar rindo de um filho com necessidade. Nós estamos falando aqui para deixar ele crescer, ter suas experiências, sabe? Nada vai faltar a ele. Isso aí, Salomão, ele diz, sabe, tem pessoas que trabalham tanto e nem sabem se seu herdeiro vai ser justo. Tem pessoas que deixam tudo para tolos, pessoas que não têm temor a Deus. Viva a sua vida, se divirta, tenha a sua recreação, pense um pouco mais em você, se vista, se olhe como sujeito detentor de direito, de vaidade. Sabe, o que eu sempre falo com a minha esposa, filho vai ter o nosso melhor. Ele não vai ter o melhor, o nosso melhor, o que eu posso dar. E aí você vai lá, dá sustento, dá comida, educação, chega uma hora que não dá para fazer mais nada. E a gente vê hoje pais infelizes, preocupados, volto a falar, não ser indiferente quando pode ajudar, mas não também ser infeliz, morrer, literalmente morrer, se anular por causa da vida do outro, quando todos nós vamos ter a nossa experiência. Seus filhos vão ter, os meus vão ter, eu guardo eles, né, porque tem um menino, então o sujeito tem que vir o masculino. Quero o melhor, mas eles vão ter suas decepções, vão ter suas experiências. Não tem como nós privá-los disso. Então, quando a Bíblia diz, né, eu volto agora para Gálatas, todos aqueles que são de obra da lei estão em maldição, pois maldito é todo aquele, evidente que pela lei, 11, será, e pela lei, eu me enrolei, dá para perceber, né? Gálatas 3,12. Ora, a lei não é da fé, mas o que fizer esta coisa, por elas viverá. O justo viverá pela fé. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. E eu falo isso hoje para você, viva da fé, se alimente da fé, respire a fé e creia que a fé em Deus não será em vão. Que Deus fale melhor o seu coração, que o Espírito do Senhor esclareça melhor todas as coisas. Vamos clamar pela nossa família, vamos levantar um clamor. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado por essa palavra de fé, em que a graça de Deus, ela é poderosa e soberana na nossa vida. Senhor Deus, fala conosco, guarda a nossa família, levanta um clamor pelos filhos, netos, onde todos estão espalhados. Guarda o meu cunhado, o Senhor está no Rio Grande do Sul, proteja, Senhor, sozinho ali, socorre com saúde. Venha, Senhor, está guardando o Júnior naquele lugar, Senhor, sendo o Deus dele, guardando sua família aqui no Rio. Guarda cada família com as suas dificuldades, guarda a minha família, guarda a minha parentela, visita todos os pais, irmãos, irmãs, que a boa mão do Senhor está espalhado, salva aqueles que não são salvos. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe. Cara, Antônia. Amém. Meu nome é Deus. Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus fale com você.